Olá, pessoas lindas, tudo bem? Novamente aqui no canal do Cali, no YouTube. E hoje nós vamos continuar falando sobre aromaterapia e eu vou falar do óleo essencial de alecrim, o Rosmarinus officinalis. O alecrim é uma das plantas, uma das ervas que são utilizadas desde a antiguidade, né? Diz a lenda, reza a lenda, que Maria, quando estava para dar à luz a Jesus, por onde ela passava, pela parte do Mediterrâneo, quando ela passava, o manto dela azul esbarrava nas folhas do alecrim. Por isso que existe o alecrim com as flores lilás ou com as flores brancas, né? O alecrim ele é muito utilizado em forma de erva, né? In natura, em carnes, em temperos. Então, assim, é uma erva assim muito utilizada desde a antiguidade. Hoje, em formato de óleo essencial, o Rosmarinus officinale ele é estimulante, emenagogo, ele ajuda na circulação, é utilizado para pacientes que têm Alzheimer. Tem algumas pesquisas e alguns artigos científicos fora do Brasil que estão comprovando que as propriedades do óleo de Rosmarinus officinale é muito potente para perda de memória. Eu vou relatar um fato pessoal meu. Eu utilizei muito o óleo essencial de Rosmarinus officinalis, o alecrim, para procrastinação. A procrastinação é quando a gente tem que desenvolver alguma coisa, alguma tarefa, alguma atitude, alguma atividade e a gente não tem forças para fazer isso. Isso ocorre num processo de ansiedade, isso ocorre num processo de depressão, né? E eu lembro que quando eu tinha me mudado para o Rio Grande do Sul, eu fiquei um tempo sem trabalhar, sem atender em consultório e sem executar os cursos. E eu precisava, tendo uma gama de óleos essenciais comigo, eu precisava desenvolver algumas questões que eu procrastinava. E aí eu comecei a utilizar o óleo essencial de alecrim em forma diluído numa base de sabonete, no inalador pessoal, né? Em base de creme, e isso me ajudou muito, isso me resgatou, né? É claro, eu usava numa proporção que eu sabia que ia me ajudar, que não ia interferir na minha vida. Por quê? A composição química do alecrim tem óxidos terpênicos, tem álcoois terpênicos e tem ésteres terpênicos, tá? Ele é emenagogo e você tem que tomar alguns cuidados com o óleo essencial de alecrim. Você não pode utilizar em crianças, em mulheres grávidas, nem durante a gravidez, nem quando estiver amamentando, e em pessoas que têm problema de epilepsia. Quem costuma usar medicação homeopática, o alecrim ele tem uma composição química, que é a cânfora, que ela anula o efeito da medicação homeopática. Então, assim, vocês têm que tomar cuidado quando utilizarem o alecrim. Para hipertensos também, tem que tomar esse cuidado. E hoje eu vou ensinar um shampoo, porque você utilizando o alecrim, o hortelã-pimenta e o tea tree, esses três óleos essenciais utilizados conjuntamente, eles correspondem a uma medicação que é utilizada, que é o minoxidil. Para quem tem problema de queda de cabelo, para ajudar a crescer o cabelo, o minoxidil é muito utilizado hoje com prescrição médica. Mas a gente unindo esses três óleos, eu vou dar numa porcentagem bem baixa, vocês podem utilizar num shampoo de base neutra. O que é um shampoo de base neutra?
É um shampoo que você compra ou que você adquire nas farmácias de manipulação, tá? O shampoo normal, que é vendido em supermercados, em lojas de beleza, eles têm muita coisa dentro do... muitos componentes dentro da formulação que não vai surgir efeito nesse shampoo. Então, assim, vocês utilizando a 1%, a quantidade de gotas que eu vou ensinar com esses 3 óleos, você pode usar de manhã, você pode usar de tarde, pode usar à noite, que ele não vai interferir. Você vai me perguntar, sim, mas o hortelã-pimenta, ele é um óleo também estimulante, o alecrim é estimulante, não vai me dar problema à noite? Não, pela quantidade que eu estou passando é segura. Lembrando essas precauções, tá? Não utilizar em criança pequena, em bebê, não utilizar em mulheres grávidas, nem durante, nem após a gestação, na amamentação, em pessoas que têm a questão da epilepsia. E se você estiver tomando alguma medicação homeopática, evitar também, porque ele, pela cânfora, ele pode anular o efeito da homeopatia, tá bom? Então, a receitinha é o seguinte: 100 ml de shampoo de base neutra. Como eu falei, vocês encontram essa base neutra em farmácias de manipulação, tá bom? 10 gotas de óleo essencial de Rosmarinus officinalis, que é o alecrim, 10 gotas de hortelã-pimenta, que é a menta piperita, e 10 gotas de tea tree, que é o melaleuca alternifolia. Num potinho de preferência ou de silicone ou de porcelana, você vai colocar a base do shampoo, pingar as 10 gotinhas de cada óleo, isso é uma porcentagem de 1%, e misturar, tá? Agrega, põe num frasco e utiliza. O aroma e a sensação que você tem quando você utiliza esse shampoo é de refrescância, né? Porque ele vai ajudar o teu cabelo, se você tem uma questão de queda de cabelo, ele vai estimular o crescimento. O tea tree também é antifúngico, se você tem alguma questão com psoríase, caspa, seborreia, ele ajuda, e a hortelã também. Então, os dois, juntamente, os 2 óleos essenciais, alecrim e hortelã-pimenta, e mais o tea tree, os 3 vão ser super potentes nessa porcentagem de 1%. Lembrando que o alecrim, se você utilizar ele para estimular a circulação, numa base de creme neutra ou num bom óleo vegetal, ele ajuda a circulação do corpo. Tá? Então, se você tem a questão de ter problemas com edemas, cansaço, inchaço, o alecrim vai te trazer um excelente resultado. Procurem sempre um aromaterapeuta clínico, ou um naturólogo, ou um terapeuta capacitado que possa passar essas informações para você. E as receitinhas que eu dou aqui, elas são numa porcentagem baixa, que não vai causar nenhum problema físico, nenhum problema emocional, tá? Hipertensos também. Então, assim, um hipertenso eu peço que não faça, tá? A não ser, por exemplo, que passasse comigo ou estivesse passando com algum aromaterapeuta clínico, ou com algum naturólogo, ou com algum terapeuta capacitado, é diferente. Mas evita, tá bom? Eu gostaria de pedir para vocês darem uma curtida nesse vídeo, tá? O link está embaixo. Embaixo também está a nossa apostila para vocês baixarem, o nosso e-book. E eu queria desejar uma semana incrível, uma semana maravilhosa. Essa semana está sendo incrível para mim. É uma semana assim maravilhosa, muito positiva, e eu desejo isso para vocês também. Lembrando sempre que pessoas precisam de pessoas. Contem e valorizem os pontos positivos de todos aqueles que estão ao seu redor. A gente tem que começar a valorizar os pontos positivos das pessoas. Não existe pessoas perfeitas, existe pessoas com coração, pessoas que provavelmente estão passando por alguma situação que muitas vezes não quer relatar pra gente. Então, assim, amem, perdoem e sejam gratos.
Uma semana incrível, uma semana maravilhosa para vocês. Gratidão imensa.